Feliz sábado, amada igreja. Ô lugar bom da gente estar, hein? Esses dias a gente já estava para morrer de saudade, né? Nem o aeroporto é melhor. O Petri que o diga, né? A igreja é melhor ainda. Lugar bom, né? E onde a gente encontra aqueles que dividem conosco essa luta do dia a dia, essa experiência de vitória em Cristo. E assim vamos avançando cada dia mais em aprender e desenvolver a graça e a misericórdia do Senhor em nossa vida. Sinto que há uma grande alegria no nosso meio e nós só precisamos dar atenção à palavra de Deus e não descuidar da nossa reverência. E as nossas conversas paralelas não podem competir com a mensagem musical ou falada aqui da frente. Então nós precisamos nos concentrar em adorar ao Senhor, querida e amada igreja. Essa é a hora da nossa adoração. Então nós precisamos adorar ao Senhor e buscá-lo, para que Ele possa, revelando-se a nós, encher nosso coração de alegria em cada momento, em cada palavra que hoje vamos estudar. Durante essa semana, a igreja tem preparado, através do Ministério da Mulher, um programa especial para que a gente possa convidar amigos e possa participar do programa Olhar de Esperança. Esse programa vai acontecer através da TV Novo Tempo. Ele vai acontecer às 22 horas, a partir de hoje à noite. E quem vai estar dirigindo, quem vai estar ministrando a palavra vai ser a doutora Rosana Alves. Alguns, já têm aí visto as palestras, têm desfrutado, daquilo que essa serva de Deus tem trazido de bênçãos para a igreja. E a cada noite, então, nós teremos uma mensagem especial às 22 horas, na Novo Tempo, para que a gente possa se alimentar, cuidar bem do nosso coração, da nossa mente, e possa, então, também ajudar outras pessoas. O desafio é você convidar alguém, você sugerir para alguém que este programa também seja assistido por ele. E é um evangelismo mesmo, o objetivo é evangelizar as pessoas, e tenho certeza que muitas pessoas poderão ser beneficiadas. No meu prédio tem um vizinho, eu moro no 801, ele mora no 902, e ele diz que gosta muito das palestras da doutora Rosana. E ele diz que o dia que ela vier aqui, ele quer estar presente lá para assistir. Eu digo, mas enquanto ela não vem, vamos assistir pela TV Novo Tempo. Liga aí a TV e vamos assistir. E aí a Ritinha já passou o convite lá para eles, para que a família possa também assistir e a gente possa sim estar ajudando, contribuindo com o que as pessoas podem aprender. Além disso, tem a ênfase na oração. Já que nós estamos convidando diversas pessoas para assistir conosco, então nós precisamos também dar ênfase à oração para que essas pessoas, ouvindo, entendam e entendendo, pratiquem aquilo que as mensagens vão trazer. Então, nós precisamos, nesse período, também de estar unidos como igreja em oração e assim podermos sustentar esse evangelismo através das nossas orações. A igreja tem avançado, tem se desenvolvido a cada dia, e cada dia mais estamos vendo o poder de Deus agindo. Essa semana, quarta e quinta-feira, nós tivemos concílio presencial de pastor. Ô bênção, nunca mais tinha visto tanto pastor junto. É uma maravilha, viu? Todos os pastores da Associação Cearense, inclusive o pastor Gondim, que já é jubilado, estava presente conosco, e tivemos ali uma cerimônia de jubilação. O pastor Ivanildo, que já foi pastor desse distrito, assistiu o último concílio como pastor oficial dessa igreja. A partir de agora ele é pastor jubilado, Chegou aí, cumpriu a carreira, guardou a fé,
e está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E continua, claro, né, fazendo o seu trabalho como servo de Deus. Mas é emocionante ver, né, alguém que cumpriu todo o seu período que a igreja pede como ministro dessa igreja e que agora, né, chega esse momento aí da sua jubilação, momento especial. E chegou mais pastor, né? Se uns estão se aposentando, tem pastor chegando, né? E vê os meninos, né? Uma meninada chegando. Há uns dias atrás a gente achava que a gente era o menino, agora os meninos são os outros. E eles, né, estão aí correndo e fazendo e desenvolvendo também a igreja, e isso tem sido uma grande bênção, e assim a obra do Senhor vai avançando. Ore sempre, né? Quem mais precisa de oração nessa igreja é seu pastor. Então ore sempre pelo seu pastor e ore também pelos outros pastores, para que Deus possa estar dirigindo cada um e nos dar sempre a graça e a sabedoria para saber cuidar dessa igreja tão preciosa que é a igreja do Senhor. Igreja tão linda, tão abençoada que Deus tem nos confiado. Nesse ano, a igreja vai continuar o seu projeto missionário do Impacto e Esperança. E já chegou, o livro desse ano é Esperança Além da Crise. Olha, bom para a gente dar para o vizinho, né? Bom para a gente oferecer para os amigos. Esperança além da crise. Depois de tudo isso aqui, de todo esse aperreio que a gente está vivendo, o que vai vir? Tem esperança para a gente. Tem esperança para o vizinho, tem esperança para o amigo, para o parente, para todo mundo. Você está recebendo agora, então, o livro do pastor Mark Phelan, que esse ano é um projeto especial da igreja. O pastor Ayrton Keller, no início da pandemia, ele fez a promessa de que esse ano as igrejas iriam receber este livro totalmente de graça. A gente já recebe quase de graça, né? R$1 um livro, R$1 um livro, é só para dizer que a gente está pagando. Mas a gente esse ano, pela promessa que o pastor Ayrton fez, está recebendo este livro sem custo nenhum, nem R$1. A gente então vai ter oportunidade de ler esse livro. E eu queria pedir, e a igreja está dando esse livro para você ler. Por que você está recebendo primeiro? Porque em algum momento a igreja vai pedir para você entregar esse livro para alguém. O Impacto e Esperança é você orar e depois entregar esse livro para alguém. Mas para entregar, você precisa primeiro saber o que você está dando. O que eu vou, né? O que eu estou dando para a pessoa? O que eu estou querendo com esse livro para o amigo que eu estou dando? Então, esse é o objetivo que a igreja do aeroporto, dos livros que ela recebeu, né, de todos os livros que nós recebemos, então está separando esses aqui para já entregar para você ler, para quando você for entregar você dizer, é bom. Se você não ler, vai ser difícil você conseguir dizer que é bom. Então você precisa primeiro beber da água e depois dizer, pode tomar que boa, é boa, mata a sede. Ok? Então, aproveite bem, esperança além da crise, para que você possa desfrutar, possa usufruir e o seu coração esteja mais cheio de esperança do que nunca. Como vocês sabem, essa igreja vai mudando e a igreja hoje tem um novo presidente para a divisão sul-americana. Você já sabe o nome dele? O novo presidente para a divisão sul-americana é Stanley Arco. Stanley Arco. Grava aí o nome. Você tem que orar por ele essa semana, viu? É o novo presidente da divisão sul-americana. E o que aconteceu? O que fizeram com o pastor Ayrton? O pastor Ayrton, eles levaram ele lá para os Estados Unidos, lá para a Conferência Geral. Já havia alguns anos que a Conferência Geral convidava o pastor Ayrton para ir, para ser um vice-presidente da Conferência Geral. Até então ele tinha pedido para ficar,
mas chegou um momento em que ele não aguentou mais, né? E o pessoal convenceu para ele ir para os Estados Unidos para servir a igreja em âmbito mundial. E agora, né, vamos orar para que ele esteja bem lá e para que os projetos que passam pela mão deste homem de Deus possam continuar trazendo bênçãos para a igreja. Mas agora o presidente da divisão sul-americana, como é que é o nome dele? Stanley Arco, viu? Então essa semana é de oração especial pelo pastor Stanley, para que ele possa continuar dirigindo essa igreja neste nosso rincão tão abençoado, para que nós possamos usufruir cada dia das bênçãos que Deus tem colocado na vida desses homens. Ok? Todos receberam o livro? Todo mundo? Então, não deixe de ler. Já comece hoje, vai lendo devagarzinho, vai aprendendo, vai, né, vendo aí o que tem de especial nesse livro, para depois você oferecer para os outros, se for bom, viu? Não dê coisa ruim para os outros, não. Só dê para os outros se for bom. Se for ruim, você diga, para a gente poder ver um outro livro para você entregar. Mas, se for bom, aí tu entrega. Para a gente seguir aí nesse nosso objetivo, cumprindo nossa missão, seguindo nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos acompanhando cada dia o que Deus tem feito na sua igreja. A igreja da Serrinha já saiu do chão, já está levantando as paredes, viu? A nova igreja da Serrinha. Daqui uns dias eu começo a colocar telhado e vidro lá, para ela ficar bem bonita. Até o muro vai ser de vidro, Fatiana. Até o muro vai ser de vidro. Perguntaram assim, mas por que, pastor, que vai ser de vidro? Eu digo, é para o povo ver a igreja todinha. A hora que passar na rua assim, ver a igreja todinha. E essa semana nós tivemos uma surpresa, né? Tá os tapumes na frente da igreja, e o ancião da igreja, que é o irmão Carlos, é também um mestre de obras, que cuida lá da obra. E aí ele disse que estava lá, e cuidando da construção da igreja, e de repente para uma senhora no seu carrão, parou lá na frente da igreja, entrou, pediu para entrar, e aí foi lá onde eles estavam e perguntaram, e essa igreja está funcionando? Vocês estão construindo aqui, mas está funcionando? Ela disse, está funcionando, tem um salão, levou ela lá atrás, mostrou o salão onde se reúne e tudo, e aí ele, né, mostrou tudo que tinha ali, e ela disse assim, é porque eu já estudei a Bíblia todinha com o pastor Luiz Gonçalves na Novo Tempo. E eu, a partir de sábado, vou começar a vir para a igreja. Eu disse, rapaz, olha que milagre, né? Que coisa bonita. A televisão alcançou e agora ela disse assim, né? O irmão Carlos disse, ela disse assim, pastor, o pastor Luiz Gonçalves me convidou para vir para a igreja. E ele disse que pertinho de mim tinha uma igreja, e tem mesmo. E é a igreja da Serrinha. E eu, a partir dessa semana, vou começar a frequentar a igreja da Serrinha, porque eu também sou adventista do sétimo dia. E nós louvamos a Deus por esses milagres, que ora acontece aqui, ora acontece ali, e Deus vai, através do canal da esperança, vai pregando o evangelho. Vamos divulgar também, né? Vamos mostrar para as pessoas, vamos falar para elas de que nós temos um canal de TV que está dentro da casa deles, no canal aí gratuito para todo mundo, e que todo mundo pode assistir nossas programações, que são uma grande bênção na vida daqueles que acompanham. Como está o seu tempo? Nós vivemos em um tempo onde a gente corre para todo lado, e parece que a moda é que quanto mais ocupado, mais importante a gente é. Né? Parece que só é importante quem tem muita coisa para fazer. Se não tiver muita coisa é porque isso não é muito importante, não. E a gente às vezes acaba chamando para a gente mais atividades do que a gente tem condição de fazer. E os dias que nós vivemos são dias onde nós corremos e corremos e corremos, e muitas vezes acabamos não dedicando tempo àquilo que é verdadeiramente importante na nossa vida. Por isso,
Em meio à pandemia, mudou um pouquinho a nossa conceituação de tempo. Em meio a estas coisas, eu achei muito importante uma reflexão sobre o tempo. Como é a nossa relação com o nosso tempo? Como é que nós separamos o tempo que temos? Como é que nós estamos usando o tempo que nos é dado como uma dádiva tão preciosa? É tão valioso, o tempo é tão precioso que não dá nem para voltar. Apesar das tentativas da ficção de tentar criar um meio da gente voltar no tempo, né? Já inventaram carro para voltar no tempo, já inventaram lá umas máquinas para voltar no tempo. Já agora, acho que uns 15 dias atrás eu vi um filme, cheguei em casa, estava passando um filmezinho, olhei lá, aí o cara voltava no tempo, ele entrava num armário, fechava o olho, se concentrava e voltava no tempo. Eu digo, ô armário bom, hein? Se desse, mas até hoje eu não achei um armário desse para me vender. Apesar das tentativas da ficção de fazer tal coisa, a grande verdade é que na vida real o tempo é único. Não dá para voltar. Se você fizer, depois não dá para tentar consertar. O tempo que nós estamos vivendo, ele é tão precioso que ele é único. E louvado seja Deus, que nesse tempo, no tempo que você tem agora, você escolheu a casa de Deus para ser o seu lugar de adoração ao Senhor. E esse tempo, pode ter certeza que ele nem precisa voltar atrás. Você escolheu a melhor parte. E esse tempo, com certeza, está sendo bem usado, está sendo colocado na melhor escolha que você poderia fazer. O que podemos fazer com o nosso tempo, então? Vamos pensar um pouquinho? Até 1h deve dar tempo da gente falar sobre tempo. Então, vamos em frente, para a gente poder não perder tempo e aproveitar aquilo que a Bíblia ensina sobre a preciosidade do tempo que nós temos e de como podemos usá-lo. O primeiro texto que eu quero que você leia comigo é o texto do tempo. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Esse é o texto da Bíblia sobre tempo. Ele ensina lições profundas sobre o tempo que nós temos e sobre aquilo que nós precisamos conhecer sobre o bem precioso que o Senhor nos concedeu, chamado tempo. Capítulo 3 de Eclesiastes, do verso 1 até o verso 8. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Olha o que o Senhor fala sobre o seu tempo. Olha o que a Bíblia revela sobre o seu tempo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Precioso ensinamento que a palavra do Senhor nos traz sobre o nosso tempo. Primeiro ensinamento: tudo tem o seu tempo determinado. Na nossa história,
existe alguém acima de nós que determina o nosso tempo. E nesse tempo, Ele determinou todas as coisas que nós necessitamos. O Senhor estabeleceu tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Por que existe esse tempo determinado? Porque o autor do tempo é o próprio Senhor. Na história da criação, você vê Deus dando ao homem as noções de tempo. Primeiro, ele começa dizendo: houve tarde e manhã do primeiro dia. E ele estabelece como é que nós vamos contar esses dias. Ele diz: vamos ter o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E ele estabelece esse princípio para que nós possamos entender e ter noção do tempo que envolve a nossa vida. Ao estabelecer o primeiro, segundo, terceiro e quarto dia, assim por diante, e dar-nos um jeito da gente entender, Deus estava estabelecendo o tempo para a nossa vida, para os nossos dias. Assim o Senhor nos deu condição de contar os dias que temos. E o homem começou contando as horas, né? Os primeiros relógios, relógios de sol, faziam lá uma escultura, e conforme o sol ia colocando a sua sombra, as pessoas iam entendendo as horas do dia que se passava. Depois inventaram outras e outras formas de relógio, e hoje temos, né, os nossos digitais aí. Muitas vezes nem usamos direito o relógio, porque o celular dá a hora direitinho para a gente. E agora, no nosso tempo, são 11h05 da manhã do sábado, dia 26 de junho, está quase acabando junho. E assim estamos contando, e no decorrer da história do povo de Israel, Deus vai ensinando para eles. Vai contar o dia vai ter 24 horas, depois vai contar, juntando 7 dias vai dar uma semana, depois juntando alguns dias vai dar os meses, né? E a Bíblia vai contando, é o mês de Abib, né? E assim vai montando o primeiro e o último mês, e vai colocando ordem no tempo que Deus estabeleceu, que o homem não tinha noção, mas Deus vai ensinando o tempo. E é por isso, porque Ele é o autor também do tempo, Ele deu origem a essa contagem de tempo, que Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Quem está no controle do tempo da nossa vida? Deus. Desde o começo, desde o início, quando ainda não se sabia contar o tempo, Ele já tinha o controle do tempo. Ele já sabia quando eu e você seríamos criados. Ele já sabia o tempo da nossa vida, e Ele já sabia sobre o tempo que nós teríamos e como usaríamos. Por isso, o ensinamento da Bíblia nos fala sobre esse tempo. O tempo de maneira geral que Deus estabeleceu e que nos ensinou, para que nós soubéssemos mensurar, medir esse tempo, e esse tempo fosse, com essas medidas, tido como precioso na vida de cada um de nós. Diante dos desafios da pandemia, parece que o valor do tempo aumenta, né? Quando algo ameaça o nosso tempo, encurtar o nosso tempo, parece que o valor dele ainda aumenta mais. E é verdade. Eu e você precisamos valorizar o tempo que temos, valorizar o tempo que nos é concedido, o tempo determinado para a nossa vida. E nesse tempo, precisamos fazer escolhas tão especiais, usar tão bem esse tempo, de maneira que a gente tenha oportunidade de viver
uma experiência que não vai necessariamente mais conseguir contar o tempo, porque o Senhor tem preparado para nós, e há o tempo determinado em que eu e você vamos passar a viver a eternidade. Tempo que o Senhor já planejou desde o princípio. Se Ele tinha um Cordeiro de Deus para ser oferecido desde a fundação do mundo, é porque Ele tem um tempo determinado para que você comece a viver a eternidade. Tempo. Princípio básico. Há tempo, um tempo determinado para todas as coisas. Coloque nas mãos de Deus, espere nele, confie, porque o Senhor tem um tempo para cada coisa na sua vida. E assim, o texto nos ajuda a entender. Tempo para cada coisa. Eu tenho um amigo que gosta de brincar e que ele diz assim: lá em casa o tempo deve ser esse aqui, tempo de matar em vez de curar. Eu digo: rapaz, o negócio lá na sua casa está feio, hein? E ele diz: não, pastor, é que tem tempo e tempo, né? Eu digo: mas não pode, homem, tem que cuidar no tempo. Tempo de matar é outro tempo, né? Foi em outros tempos. Hoje é tempo de curar. Ele diz: tá bom, pastor, eu vou chegar em casa e vou fazer uma cura lá, para a gente poder melhorar a coisa. Eu digo: então vá, meu filho, vá. E a Bíblia vai descrevendo, é tempo de ajuntar pedra e tempo de espalhar pedra. E eu digo, o escritor devia ter alguma coisa muito ligada, né, à pedra. Talvez para as construções, né, quando se destruía alguma coisa e se espalhava pedras, ou quando se pensava em construir, tinha que ajuntar as pedras para as construções, né, e a pedra angular. Jesus Cristo mesmo dá os exemplos de como isso era importante para eles. Mas a verdade é que o texto fala sobre essa questão. Mas tempo para todas as coisas. Quando olho para a pandemia, né, e aqui diz assim, tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu digo: olha, a pandemia, acho que tinha pandemia lá também, viu? Porque ele estava dizendo, né, tem tempo de abraçar, mas tem tempo de afastar-se de abraçar. E assim, os exemplos vão se encaixando, inclusive na nossa vida, sobre o tempo determinado para cada coisa. Esse é o tempo que Deus estabeleceu e o tempo que todos nós temos. Mas em relação ao tempo vem um segundo ensinamento. No verso 1 ainda, olha. O verso 1 ainda diz assim, olha: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para todo propósito debaixo do céu. Há uma profunda ligação entre tempo e propósito. Aquilo que você tem propósito de fazer na sua vida, você acha um tempo para fazer. Você dorme mais tarde, você acorda mais cedo, você deixa de almoçar, mas você faz. Aquilo que você coloca como propósito na sua vida, você vai achar um tempo para fazer. Mas tem umas coisas que a gente olha assim, né, quando falam para a gente diz assim: tem tempo não, não vou ter tempo não. Sabe o que a gente está dizendo com isso? Isso aí não é propósito para mim. Isso aí não faz parte dos meus planos. Quando nós dissemos que não temos tempo para uma coisa, simplesmente nós estamos dizendo que aquilo não faz parte dos nossos planos. Porque tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que é propósito do nosso coração, a gente vai achar um tempo para fazer. E quanto tempo a gente tem? O tempo de um é maior do que o do outro? Não é. Todos nós recebemos 24 horas todos os dias. Tem uns diazinhos aí no ano que às vezes tem um déficit ali de horas, né? Mas todos nós recebemos, vamos generalizar aqui, todos nós recebemos 24 horas no dia. Por que tem uns que parece que conseguem fazer mais coisa? Por causa da habilidade para aproveitar o tempo.
ele aproveita bem o tempo, então parece que ele tem mais tempo que o outro. E o tempo é algo tão engraçado e tão significativo ao mesmo tempo, que às vezes nós mesmos nos confundimos, porque ele tem relação com a nossa emoção. O tempo está muito relacionado com a nossa emoção. Você já deve ter se visto falando assim: eita, tempo que não passa. Mas rapaz, dá quarta-feira, mas não chega domingo. Por que o tempo às vezes parece passar mais devagar? Ele tá passando mais devagar? Não está. Está andando minutinho, segundinho, atrás do outro, do mesmo jeito. Mas por quê? É por causa das minhas emoções que o tempo parece não passar. E eu tenho certeza que você também já fez assim. Eita, já passou? Já acabou? O tempo, ele tem uma ligação muito grande com o seu emocional. Por causa do seu emocional, por causa da sua emoção, da forma como você vê as coisas, o tempo às vezes parece passar muito rápido e às vezes parece passar muito devagar. O tempo que o namorado passa junto com a namorada, parece que é bem pequenininho. O tempo que o namorado passa no trabalho esperando a hora de encontrar com a namorada, é uma eternidade. O tempo tem essa ligação com o nosso emocional. E por isso a Bíblia define bem que há tempo para todo propósito. Aquilo que você coloca como propósito em sua vida, você arranja tempo. Não é propósito, a primeira coisa que vai sair na sua boca quando você ouvir falar, não tenho tempo. Não, meu tempo não dá para fazer isso. Por quê? Porque não é meu propósito, não é meu objetivo, então eu não tenho tempo. Nós precisamos avaliar os propósitos de nossa vida, porque eles vão afetar nosso tempo. E se nós temos só 24 horas, e essas 24 horas são tão valiosas que nem dá para voltar atrás, nós precisamos ter propósitos e objetivos bem definidos em nossa vida. Faça compromisso com aquilo que realmente vale a pena. Não se comprometa com algo que vai depois lhe fazer olhar para trás e dizer: ai, perdi tempo. Porque não dá para retomar o tempo. Não dá para pegar de novo e usar o tempo. Não dá para reciclar o tempo. É uma vez só. Por isso, os propósitos que você estabelece em sua vida são tão importantes. Cuide em definir bons propósitos para a sua vida. E nos dias de hoje, como eu disse no início, onde há tanta coisa, e parece que tanta coisa enche a vida da gente, a gente precisa mais do que nunca pedir a Deus sabedoria para saber escolher os propósitos para a nossa vida. Porque para tudo que for propósito na sua vida, você vai achar tempo. E você vai gastar o seu precioso tempo naquilo que você colocou como propósito em sua vida. Escolha bem os seus propósitos. Escolha bem os seus objetivos. E então, gaste o seu tempo. E gaste com aquilo que lhe faz bem. E que lhe aproxima cada vez mais do Senhor Deus, que é o dono de todo o tempo e que já estabeleceu toda a ordem para o tempo que nós temos. Assim, você vai viver de maneira que não vai precisar ficar olhando para trás e se lamentando pelo tempo perdido. Mas você vai ter sempre no coração um hino de gratidão, porque você viveu o seu tempo de maneira bem vivida. Estabeleça bem os propósitos da sua vida.
E isso vai valorizar o seu tempo. Com certeza, o ensinamento que a Bíblia nos traz nos faz pensar nessas importantes lições que nós precisamos usar em nossa vida. A Bíblia tem mais um conselho para você sobre tempo. Vamos a Efésios capítulo 5, verso 16. Efésios capítulo 5, verso 16. Bem pequenininho o verso, mas muito objetivo para o nosso estudo sobre o tempo. Capítulo 5 de Efésios, o verso 16. 5:16. Encontraram? Amém? Diz assim: remindo o quê? O tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Remindo é a forma do gerúndio do verbo remir. O que é remir? Remi era um amigo, eu tinha um amigo que era Remi. Eu tinha um amigo que chamava Remi. Mas aqui é o verbo. O que quer dizer o verbo remir? Remir é aproveitar bem, é não desperdiçar. Isso é remir o tempo. E há a possibilidade da gente desperdiçar ou perder o tempo. Muitas coisas na nossa vida são uma verdadeira perda de tempo. Perder o tempo. Às vezes, o perder o tempo, né, o não usar bem o tempo, está ligado com os meus propósitos, com os meus objetivos. Para o outro, para o irmão Joel, permita-me, irmão Joel, usar o exemplo aqui, o seu nome. Às vezes, para o irmão Joel, o que eu estou gastando meu tempo não vale de nada. Mas para mim, ele tem um significado. Eu coloquei como um propósito na minha vida usar meu tempo dessa maneira. Mas existem algumas coisas que são definitivamente perda de tempo. E nós precisamos cuidar para que a gente não perca o precioso tempo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Tempo. Precioso tempo. A Bíblia conta algumas histórias. Se você for em Atos, você vai ler a história de Félix. Félix uma vez pegou o prisioneiro Paulo, levou a sua presença, até a mulher ele levou, para ver se era bom mesmo a conversa de Paulo. Colocou Paulo lá e perguntou a Paulo sobre a sua fé, e Paulo explicou para ele o que estava acontecendo, sobre o Jesus que havia ressuscitado, sobre aquilo que ele acreditava, e Félix ficou assim, ó, eles para, porque por pouco você não me faz um cristão. E aí, ele diz assim, olha, quando eu tiver vaga no meu tempo, eu chamo você de novo. E a Bíblia diz até que ele chamou algumas vezes mais. Até com intenção, a Bíblia chega a dizer que era com intenção para ver se Paulo dava dinheiro para ele. Olha, perdendo tempo, né? Paulo não ia dar dinheiro para ele. Mas o maior tempo que Félix perdeu foi o tempo de aceitar aquilo que Paulo pregava. Perdeu o seu tempo. E a Bíblia não diz que Félix se converteu. Perdeu tempo. A Bíblia também diz que o povo de Israel perdeu tempo. O que eles fizeram? Caminharam aproximadamente 3 anos, chegaram na divisa da terra prometida. Quando chegaram lá, que olharam a terra, disseram, a terra é boa, mas o povo que mora lá é gigante. A gente é igual gafanhoto aos olhos dele. O que aconteceu com o tempo deles? E Deus disse para eles, entra, que a terra é sua. Pode tomar, eu estou mandando, pode entrar, a terra é de vocês. Aí eles disseram, não, mas a gente não pode. Nós não temos como ganhar essa luta aí. Os homens são grandes e as cidades são fortificadas. O que aconteceu? Perderam 40 anos. Voltaram para o deserto
e ali morreram todos os adultos que haviam saído do Egito. Perderam tempo. A Bíblia diz que tem mais um povo que perde tempo diante das decisões que precisa tomar. Sabe qual é? Um povo que na Bíblia é conhecido como a igreja de Laodiceia. Perde tempo. Perde tempo por quê? Porque ela diz assim, diz que é um povo assim. E diz assim, olha, eu sou rico e abastado e não tenho falta de coisa nenhuma. E Deus diz assim, que pena que você não sabe que você é um miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Quem dera você comprasse de mim ouro refinado, vestiduras brancas e colírio, para que você pudesse experimentar as boas coisas. Não perca tempo. O conselho da Bíblia é remir o tempo, não desperdiçar, não estragar, aproveitar cada fragmento do seu tempo para você fazer coisas boas que edifiquem a sua vida, que construam, que ajude na vida dos outros. Quando você tiver a tentação de perder tempo, você lembra do meu amigo Remi, viu? Remi o tempo. Pois não, Luciano? Eu deixo. Não é perder tempo isso. Sim. Exato. Nesse sentido, a definição do dicionário bíblico em relação ao texto que nós lemos, ele vai nos apontar na direção de que é não desperdiçar ou aproveitar bem o tempo. Poderia também, no sentido de salvar a outra pessoa, de resgatá-la, encaixar-se nessa definição. Pode também, com certeza. Viu? Nossa preocupação aqui é o nosso tempo e como nós estamos usando para o benefício da nossa vida e para as escolhas que nós estamos fazendo. A Bíblia, ela faz uma observação e nos dá um conselho muito importante sobre o tempo que nós estamos vivendo. Acompanhe comigo aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Posso ler? Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis. É assim? Vai ser molezinha no final dos tempos. Vai ser tranquilo para todo mundo. Vai ser aquele voo de cruzeiro. A Bíblia diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade,
negando-lhe, porém, o poder. Foge também destes. A Bíblia diz que, nos últimos dias, ao descrever a condição dos últimos dias, e nós estamos careca de saber, eu e o Luciano mais do que vocês, estamos careca de saber que os dias que antecedem a volta de Jesus serão dias difíceis. Dias difíceis. Por quê? Porque o homem será do jeito que a Bíblia descreve. E eu e você vemos isso. É só assistir um jornal. Agora apareceu um danado de um Lázaro aí. Nem ressuscitou e deu nó na polícia aí o tempo. Deu nó até na Covid, né? Acabou, nem notícia de Covid tem mais, agora é só Lázaro. Mas quanta maldade, né? Como é que um homem consegue? Ficou tão famoso que diz que tem um tal do livrinho de São Cipriano, que ele faz uma oração e some daqui para lá e de lá para cá. Eu digo, mas o povo acredita em cada coisa. É cada história que o povo acredita. Mas a verdade é que o coração do homem é assim, egoísta. É amante do prazer, ele não ama o bem, ele só quer o mal, né? E traz tanta dificuldade para a vida das pessoas, com o tempo tão precioso que ele tem em mãos, o que faz? Maldade. Para nós que vivemos temendo a Deus e buscando a sua presença, e vivemos esses dias maus que a Bíblia descreve, a gente precisa mais do que nunca aproveitar o tempo que o Senhor nos dá. Eu acho que tem 3 coisas que nos ajudam a aproveitar o tempo. Em que eu preciso colocar propósito para o meu tempo? Primeiro, Deus. Não dá para ser diferente. Em dias tão difíceis eu preciso de força. E força eu vou encontrar em Deus. Então eu tenho que colocar tempo para Deus. Eu gosto de uma definição de amor que diz assim: tudo aquilo que eu amo, eu vou gastar tempo com ele. Uma das melhores maneiras de se demonstrar amor é dedicar tempo. É fácil saber o que eu amo. É só prestar atenção no que eu gasto tempo. Se eu amo, eu vou gastar tempo com aquilo. Então, eu preciso, se a minha fala é que eu amo a Deus e amo acima de todas as coisas, com todo o coração e com toda a minha alma, eu preciso dedicar tempo para Deus. Eu já disse para vocês, e eu gosto muito das frases de Lutero. Lutero dizia: hoje eu estou tão ocupado que eu preciso orar pelo menos 3 horas. Ué, como é que pode? Quando a gente está ocupado, a gente diz o quê? Não, hoje vai dar para orar não, hoje eu tenho que cuidar. Hoje o culto vai ter que ser mais rápido. Mas Lutero não, Lutero ajuda a gente a refazer esse conceito. Hoje eu estou tão ocupado, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu preciso orar pelo menos 3 horas. Por quê? Porque quem é que vai me ajudar a fazer? Quem é que vai realizar por mim e através de mim? É Deus. Então eu preciso buscar a Deus e dedicar tempo a Ele. Segundo, o que eu preciso dedicar tempo? O que eu preciso colocar como propósito na minha vida? Família. Gente, o povo tem estragado tanto esse negócio de família, tem ficado tão fragilizado, tem sido tão pisado pelo povo essas questões de família. Foi tão bonito, né, ver esses dias o Cristiano Ronaldo pegou uma frase e colocou lá: eu não bebo álcool, eu odeio cigarro e passo a maior parte do meu tempo com a minha família. Viralizou. Mas o cara lá, se o jogador lá tem essa consciência, eu que sou filho de Deus não preciso disso. Olha só. E o que ele fala parece que vira ouro, né? Ele chegou numa entrevista, tinha 2 garrafinhas de Coca-Cola assim, ó. Ele pegou a garrafinha de Coca-Cola, colocou para cá, pegou uma de água e colocou assim, olhou para o povo e disse assim: água, eu bebo água. Colocou a água lá.
Sabe quanto a Coca-Cola perdeu, desvalorizou na bolsa de mercado depois dessa fala do Cristiano Ronaldo? 40 milhões. Isso é dinheiro demais. A fala de um cidadão, o que ele fala, imagine como isso deveria ser precioso para nós, família. Primeiro Deus, segundo família, terceiro, trabalho. Algumas pessoas dizem assim, tempo é dinheiro. E é verdade. Se você não cumprir o seu tempo lá no trabalho, você acha que o seu patrão vai lhe pagar o salário? Vai não. Não vai mesmo. Nem eu, que sou um patrão bonzinho, não pago. Então, tempo é dinheiro. Você geralmente tem o retorno financeiro em contrapartida ao tempo que você trabalha. E nós precisamos gastar nosso tempo no trabalho e trabalhar com gosto. A gente precisa usar o tempo da melhor maneira possível em nosso trabalho. O pessoal, quando vê a gente pregando sobre sábado, diz assim, esse povo é um bando de preguiçoso. Mas quando ele vê você trabalhando, ele precisa ter a certeza que você não é preguiçoso. Que você é um trabalhador digno do seu salário. No Feliz Sábado de ontem, apareceu um homem que é bancário. E ele disse, para o pessoal que estava lá, o pastor que estava entrevistando ele disse, eu fui promovido várias vezes, mas nunca tive problema com trabalhar no sábado. Ele disse, mas por que você acha isso? Ele disse, porque primeiro eu já chegava dizendo que não ia trabalhar no sábado, e segundo, nos outros dias eu trabalhava. E Deus sempre me deu a alcançar todas as metas. Tem que trabalhar e trabalhar. No sábado é para descansar? É. Mas antes de ensinar para as pessoas que você precisa, e ela também precisa descansar no sábado, no tempo sagrado de Deus, você precisa ensinar para ela que nos outros dias você trabalha e trabalha bem. Adventista precisa ser um trabalhador dedicado. Precisa ser um caba invocado na hora de trabalhar. Então, se você colocar propósito na sua vida dessas três coisas, eu acredito que você estará bem de plano para a sua vida. Primeiro, Deus. Segundo, a família. E terceiro, o seu trabalho. Tempo. Quais os propósitos você vai estabelecer para o seu tempo? Na história das Olimpíadas, que esse ano vai ter, está quase começando, e a gente vai ver aí muitas outras histórias. Na história das Olimpíadas, escolheram o ano de 1984 para lançar um novo esporte. Esse ano estão lançando um monte, Tem skate, tem surf, tem um monte de coisa que até os brasileiros estão bem aí para poder ganhar umas medalhinhas. Mas, no ano de 1984, o lançamento que eles iriam fazer nas Olimpíadas era a maratona feminina. Até então, só os homens tinham maratona nas Olimpíadas. Mas em 1984, na cidade de Los Angeles, eles escolheram e prepararam tudo para poder lançar a maratona feminina. Só de falar de maratona eu já fico cansado. 42 quilômetros? É doido. Dá não. Se eu correr daqui da rua até ali, eu já fico cansado. Imagine correr 42 quilômetros. É muita coisa. Mas tem gente que corre. E tem gente que corre bem. Numa velocidade grande. A nossa mais famosa corrida é a São Silvestre, que às vezes a gente acompanha um pouquinho ali, vendo o pessoal correr. Infelizmente os quenianos estão ganhando, não estão deixando os brasileiros ganhar, Mas estamos lá correndo. E nesse ano, em 1984, prepararam a Olimpíada para as mulheres e cada país mandou o seu representante. Você acha que um país vai mandar para uma Olimpíada um representante que não sabe correr 42 quilômetros?
Você acha que algum país vai escolher o André para ir lá correr as Olimpíadas? Não. Ele vai escolher alguém que já correu e que consegue correr bem 42 quilômetros. Em 1984, deram a largada da maratona feminina pela primeira vez na história das Olimpíadas. E quando começaram a correr, foram correndo e correndo. E hoje, quase não se lembra do nome da mulher que ganhou, mas se lembram do nome de uma mulher que chegou dentro da sua colocação, tirando as que desistiram pelo meio do caminho, chegou em último. Gabrielle Anderson veio correndo e, estressada pela condição da corrida, com cãibra nos seus músculos, correu até chegar na entrada do estádio. Na maratona olímpica, os últimos metros de uma maratona, ela é corrida dentro do estádio, para que todos possam ver. E então, Gabrielle Anderson chega ao estádio e começa a fazer a volta, correndo, mas ela corre de uma maneira desabilitada, corre quase caindo. E muitas vezes, no vídeo que a gente pode assistir até hoje, ela corre se capengando, né? Pulada assim. Quando os médicos tentam socorrê-la para chegar até o final, e sabendo que se ela recebesse algum atendimento, ela perderia o direito de correr, seria desclassificada, ela sai capengando para o outro lado para correr dos médicos, para os médicos deixarem ela chegar até o final. E ela vai até o final e realmente chega, e o estádio todo aplaude em pé aquela mulher. E até hoje, Gabrielle Anderson é mencionada nas nossas reportagens, nas literaturas, como um exemplo de quem persevera e persevera até o fim. Está doendo? Continua correndo, né? Não desiste não, vai até o final. E ela teve o seu reconhecimento. Mas ao ver essa reportagem, pensar, e muitas vezes já usei, né, o exemplo de Gabrielle como, né, força, como exemplo de determinação, mas uma coisa me ficava na ideia: por quê que a representante da Suíça, Gabrielle Anderson, foi mandada lá para os Estados Unidos, pagaram a passagem dela, pagaram a estadia, compraram um uniforme para ela, tudo, se ela não sabia correr? Se ela não aguentava correr 42 quilômetros, você acha que ela não aguentava? Não. A verdade é que Gabrielle Anderson aguentava correr e tinha corrido várias vezes 42 quilômetros na sua vida. O que foi então que aconteceu com Gabrielle? Uns dias atrás, uma reportagem dizia assim: depois que os médicos receberam a Gabrielle depois da corrida, fizeram alguns exames nela e descobriram que ela estava sofrendo de uma profunda desidratação, que levava os seus músculos a terem cãibras muito intensas. E por isso ela teve toda essa dificuldade para chegar ao final. Mas por que ela estava tendo cãibra? Por que ela estava sentindo? Se ela estava acostumada a correr 42 quilômetros. E a reportagem dizia assim: Gabrielle Anderson perdeu uma das estações de hidratação que ela tinha no decorrer dos 42 quilômetros para chegar até o final. Se você assistiu alguma vez, ouviu algum pedaço da São Silvestre, que é transmitida aí todo final de ano, eu tenho certeza que você já viu que tem uns pontozinhos que estão cheios de copinho, está cheio de água, para os atletas passarem, pegarem, eles tomam água, eles jogam água na cabeça, eles se hidratam. No vídeo de Gabrielle Anderson, mostra as estações de hidratação que tinha água para eles beberem, e tinha até um chuveirinho que jogava água nos atletas quando iam passando. E o diagnóstico dos médicos no final da corrida era que Gabrielle Anderson, por ter perdido uma dessas estações de hidratação, ela estava sofrendo para chegar até o final. E aí a gente fica, né, se perguntando: o que levou Gabrielle Anderson a perder aquela estação? Ela pode não ter visto,
se concentrou tanto em correr. Mas o que eu fico pensando é que ela olhou assim e disse: não, eu não vou precisar dessa estação de hidratação, eu posso continuar correndo e vou ganhar tempo. Mas o que foi que aconteceu? Ela perdeu tempo. Nós todos estamos numa maratona espiritual para chegar ao reino dos céus. É verdade, todo aquele que chega lá vai ganhar o prêmio. E o prêmio vai ser igual para todo mundo. Pode chegar cambaleando, não desista. Mas você não precisa chegar lá sofrendo. Você não precisa chegar lá cheio de cãibra, se contorcendo tudo. E tem muita gente se contorcendo. Muita gente que chega e chama o pastor e diz: pastor, eu não aguento mais, não vou ficar mais nessa igreja não. Pastor, eu não estou mais tendo a alegria de ir para a igreja. Pastor, eu não consigo mais ler minha Bíblia. E o pastor chora e lamenta essa situação, mas em algum momento você perdeu alguma estação de hidratação e você está tendo cãibra espiritual, porque você não aproveitou direito o seu tempo. Para chegar bem no final, para correr e correr até o final, você precisa aproveitar. Olha, Leandra já está na estação de hidratação, ó. Precisa aproveitar todas as estações de hidratação que Deus tem preparado. E isso é o quê? Ler a Bíblia, orar, fazer o seu culto com a sua família, dedicar tempo para o Senhor, precisa vir à igreja, precisa fazer o seu ano bíblico. Você precisa aproveitar. Alguns até pensam: não, eu tenho que correr muito para não perder tempo. Não, você precisa ter os propósitos certos para você não perder tempo. Então, diante de tudo que a Bíblia nos ensina sobre tempo, de tudo que a gente pode aprender sobre tempo, o meu apelo nessa manhã de sábado é: meu querido irmão, não perca o seu tempo. É precioso demais. O Senhor lhe deu, mas lhe deu uma vez só. Depois que passar, acabou. Não tem como mais voltar atrás, nem para consertar. Então aproveite bem o tempo que o Senhor está lhe dando. Aproveite-o da melhor maneira possível. E isso com certeza vai ajudar você a chegar no céu e chegar bem. Eu não consigo imaginar que um Paulo chega cambaleando no céu. O Paulo chega pulando e dando glória. Eu não consigo imaginar que aqueles que se dedicaram ao Senhor, mesmo tendo sua vida ceifada por causa da palavra do Senhor, vai chegar cambaleando no reino dos céus. A verdade é que o Senhor nos deu tempo. E esse tempo Ele está nos ensinando para que a gente use e use da melhor maneira possível. Toma o tempo que o Senhor lhe deu e usa da melhor maneira. Estabelece com compromisso diante de Deus os propósitos para a sua vida e aproveita cada segundinho para fazer da sua vida um grande louvor ao Senhor e uma grande bênção para o seu irmão. E assim a gente vai chegar no céu. A gente vai cruzar a linha de chegada junto. E a gente vai poder sonhar a cada dia com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aproveite o seu tempo e siga em frente, que o céu é o nosso lugar. Enquanto você escuta a canção que o Rafael vai cantar neste momento, eu queria que você orasse e pedisse a Deus, como o salmista, né? Ensina, Senhor, a contar os nossos dias para que a gente alcance coração sábio, para que a gente possa encontrar no Senhor toda a força necessária para que a gente continue vivendo na presença do Senhor. Isso. É verdade que temos vivido tempos difíceis, né? Até o Senhor, nosso Senhor Jesus, quando veio à terra, como o pastor falou, Ele aproveitou todo o tempo
para pescar cada pessoa para próximo dele e em breve ter a vida eterna, contemplarmos as vitórias nas mansões celestiais. Temos passado tempos difíceis, mas ainda não é o fim. É tempo de chegarmos ao sacrifício da cruz do Calvário, chorar, se arrepender, porque é lá que encontraremos misericórdia, graça e luz para a nossa caminhada aqui diária. Amém? Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Oi. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento tão especial na sua presença. Que a sua palavra venha edificar e venha edificar
a vida de cada um de nós neste lugar. Toma, Senhor, em tuas mãos a tua igreja e concede, Senhor, a nós sabedoria para que possamos usar o tempo que o Senhor nos concede da melhor maneira possível. Que possamos buscar a Deus acima de todas as coisas. Que possamos gastar tempo com nossa família e que possamos dedicar habilidoso trabalho na causa do Senhor, no serviço que temos aqui para fazer. Ó Pai querido, concede-nos, no Espírito Santo, vivermos e aproveitarmos o tempo que temos, para que possamos nos preparar para o dia especial do encontro com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Ajuda-nos, Senhor, a nessa maratona da vida não perder nada daquilo que nos ajuda, que nos dá força e que nos concede a sabedoria necessária para chegarmos ao céu e nos apresentarmos em sua presença. Toma em tuas mãos a nossa vida, concede-nos, Senhor, tempo e sabedoria para usá-lo. Abençoa o tempo de cada um aqui nesta manhã e que, usando o bem, possamos sempre render glórias ao teu nome em todos os dias de nossa vida. Acompanha-nos agora, Senhor, nas demais atividades deste sábado. Que ele continue sendo uma bênção no tempo para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Querida e amada igreja, foi um prazer adorar junto com você e ter este tempo aqui investido para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe seu tempo e te dê sabedoria para estabelecer propósitos cada vez mais elevados na presença do Senhor para o tempo que você tem. Que você tenha um bom restante de sábado e seja muito abençoado pelo Senhor. Amém.